Bom dia, meu nome é Marina Patrício, sejam bem-vindos à aula 1 do curso Terapia de Esquema com Crianças e Adolescentes. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de sábado. Aqui está um sol, então a gente não vai lamentar pelo sol, mas vai aproveitar muito esse dia lindo e vai ser muito interessante. Vamos lá, meninas? Alguns rostinhos conhecidos aí. Eu vou fazer um início, uma explicação para vocês, um pouco da terapia do esquema, tá bom? Só para dar um norte para quem ainda não viu muita coisa de terapia do esquema, quem não fez, não está fazendo uma formação, né? Aqui com o Semente, ou quem não tem noção, e depois a gente vai para a parte mais focada no atendimento à criança e adolescente, tá? Então, esse início vai parecer déjà vu, né, para algumas pessoas, mas eu vou tentar introduzir algumas coisas bem mais específicas já na tarde e aqui também nessa parte da manhã. Vamos lá. A terapia do esquema, como a TCC tradicional, é uma abordagem sistemática, mas propõe-se a ampliar a ação do modelo cognitivo comportamental, dando ênfase às origens infantis e adolescentes dos problemas psicológicos vivenciados na vida adulta. A relação terapeuta-paciente como ferramenta fundamental de tratamento, então ela dá ênfase nessa relação também, tá? É uma relação que a gente cria com o paciente bem mais rica, na minha opinião, que na TCC tradicional, tá? O vínculo com o paciente, ele tem que ser bem estabelecido, tá? Dá ênfase aos esquemas iniciais desadaptativos, né? A essas condições de pensamentos distorcidos, né? Com as emoções negativas, os comportamentos desadaptativos, então a gente olha, tem uma preocupação maior com isso, e aos estilos desadaptativos de enfrentamento, né? Como que a pessoa enfrenta os problemas que vão aparecendo na vida dela, né? Como que a criança ou adolescente está reagindo às situações adversas da vida dela, né? À medida que a criança vai crescendo, as coisas vão acontecendo, tudo é novidade para a criança e como que ela está enfrentando essas situações. Então, ela amplia o modelo da TCC tradicional. Nessa abordagem, terapeuta e paciente exploram a relação terapêutica, então a relação terapêutica é muito importante, tá? A formação de vínculo com o paciente é muito importante. Combatem os esquemas iniciais desadaptativos, valendo-se de estratégias cognitivas, comportamentais, afetivas, experienciais e interpessoais. Ela frisa, né, a terapia do esquema trouxe um olhar diferenciado para o desenvolvimento da personalidade, né? O Jung criou uma nova teoria da formação da personalidade, né? Ele foi lá e bebeu um pouquinho da água da teoria do apego, e aí ele foi desenvolvendo como que é essa formação da personalidade, o que influencia a pessoa a ter uma personalidade saudável ou não. Então ela traz vários conceitos novos que até então a TCC não trazia para a gente. A terapia do esquema traz para a gente esse olhar diferenciado do desenvolvimento da personalidade. Apesar de o objetivo inicial ter sido propor uma abordagem terapêutica abrangente, a teoria sobre personalidade proposta pelo Jung acabou não só por embasar a terapia do esquema, mas também por contribuir para o entendimento da formação de uma personalidade normal e ou patológica. Então, ele trouxe vários conceitos, várias formas de até evitar o desenvolvimento de uma personalidade patológica, né, dos transtornos de personalidade. A formação da personalidade é vista como um processo multifatorial, integrando as características geneticamente herdadas, denominadas temperamento. Então, o temperamento ele é geneticamente herdado, né? E as experiências ambientais afetivas, comportamentais e cognitivas vivenciadas no decorrer da infância e da adolescência. Então, ele traz um olhar novo para o temperamento, né?
quem ainda não tinha visto, né, quem participou comigo do treino de paz viu que eu frisei muito essa avaliação inicial quando a gente recebe o paciente, que tipo de temperamento que ele está apresentando, e a gente sempre tem que lembrar que ele tem base genética, vou falar também um pouquinho de temperamento mais para frente. E aí, então, a gente não consegue mudar muita coisa que o temperamento apresenta, né, o que a criança apresenta com um determinado temperamento, a gente consegue adaptar o ambiente e fazer com que a criança também se adapte ao ambiente a partir do seu temperamento, né? Ela entenda que se ela tem um temperamento mais irritadiço, ela tem que saber lidar com a raiva dela, porque nem tudo ela vai conseguir que seja da forma com que ela quer, tá? E aí a gente também pensa nessas experiências ambientais, que são a família de origem, quem são a família de origem desse paciente, a escola que esse paciente está inserido, os pares, né, como que ele se relaciona com os pares, enfim. Essas situações a gente vai olhar nesse desenvolvimento da personalidade e de formação de esquemas. Aí eu falo um pouquinho de temperamento. Há uma convergência de que o temperamento possui as seguintes características. Ele refere-se a dimensões gerais de comportamento que caracterizam as diferenças individuais, representando padrões universais de desenvolvimento. Então, são dimensões de comportamento que vão diferenciar, né, que vão demarcar as características individuais. Tá? Então, a gente tem que observar a criança, entender que cada criança vai reagir de uma determinada forma a situações do ambiente. A gente não pode achar que elas vão agir igual, né? Existem padrões para ela responder às situações do ambiente, né? O comportamento dela responder. As características do temperamento, eles surgem na infância. Então, a gente que atende criança e adolescente, a gente vai ver esse emergir dessas características do temperamento. À medida que a criança vai desenvolvendo, vai tendo mais, né, o cérebro vai amadurecendo, ela vai mostrando essas características, né? Eu tenho um bebê de 8 meses, então eu estou agora percebendo as características iniciais de temperamento dele. Enfim, estou ainda analisando para saber qual padrão que eu vou encaixar ele, mas isso ainda é muito recente, mas a gente que vai atender as crianças maiorzinhas, a gente já vê muito das características do temperamento delas, maiorzinhas que o meu menino, né? Normalmente vem com 3, 4 anos para o atendimento. Então, as características do temperamento surgem na infância e compõem parte da fundamentação da personalidade vindoura, tá? As dimensões do temperamento são relativamente estáveis ao longo da vida, então não mudam, né? Então, as características que a criança vai apresentar na infância de temperamento, elas não vão se alterar muito, é diferente da questão do apego, né? A gente tem a questão do apego que também faz parte, o Yang foi beber um pouquinho lá da água da teoria do apego, o apego ele é flexível. Uma criança que não tem muito apego a uma pessoa, ela pode se apegar dependendo de como que a pessoa tratar ela. O temperamento não tem essa flexibilidade. Então, por isso que é importante essa avaliação, porque aí a gente tem que adaptar esse meio a entender que essa criança não vai ser muito diferente do que ela está apresentando, tá? Os traços temperamentais apresentam substrato biológico, né? Tem essa questão genética, e fatores do contexto podem influenciar a expressão das características temperamentais. O que é isso? O ambiente, ele pode aumentar, intensificar algumas características, como solapar outras, né? Vai continuar existindo, mas o contexto ele pode influenciar nessa expressão. Então, uma criança que é irritadiça, dependendo do contexto, ela pode ficar mais irritadiça ainda, né? Uma criança que é tímida, dependendo do contexto, ela vai ficar mais tímida ainda. Então, a gente tem que observar esse contexto, ver o que ele está influenciando e aumentando essa expressão, e aí orientar, né? E explicar para a criança também a dificuldade dela, e aí a gente vai trabalhando essa adaptação.
No modelo da TE, o temperamento é quem determina a intensidade e a qualidade das necessidades emocionais básicas do sujeito em cada uma de suas etapas evolutivas na infância e na adolescência. É o temperamento que vai falar qual quantidade que eu tenho que preencher de necessidade emocional para a criança, dependendo da fase que ela está, né? Então, a gente tem as necessidades emocionais, é ele que vai dizer essa intensidade. Primeiro, então, a gente tem que avaliar esse temperamento para a gente saber que quando uma necessidade estiver mais, precisando ser mais olhada, o quanto, né, eu vou precisar preencher e como que eu vou preencher a partir do temperamento da criança. O temperamento apresentado pela criança promoverá um impacto no ambiente, influenciando na resposta do cuidador à prole, e essa resposta depende de fatores culturais, sociais, bem como do próprio temperamento e expectativas parentais, né? Então, a criança já vai apresentando características do temperamento dela desde o nascimento. Então, ela qual a intensidade de choro que essa criança apresenta, qual a necessidade de colo, qual a necessidade de, de presença do cuidador, né? E aí, uma criança com um temperamento difícil, ela pode ter um choro intenso e constante, e aí ela necessita muito da presença da mãe. Como que essa mãe faz essa presença? Né? Porque a criança precisa, ela vai continuar pedindo. Cabe ao cuidador, ao adulto que está cuidando, responder a essa necessidade. E se aí ele não responder de uma maneira adequada, essa característica pode intensificar mais ainda. Então, a gente tem que pensar muito, avaliar bem, observar muito esse temperamento, ter um relato da história antes, né, da criança, para saber como que foi esses primeiros anos, nesses primeiros meses iniciais de vida, para a gente ter a base do temperamento dela. As características de temperamento da criança podem se ajustar ou conflitar com as expectativas e demandas do contexto. Por exemplo, uma criança com alto nível de atividade pode se ajustar mal às expectativas de pais de um ambiente doméstico tranquilo, mas se encaixa bem com pais que apreciam atividades físicas. Assim, a identificação precoce quanto a características de temperamento auxilia os cuidadores a ajustarem suas ações, adaptando as necessidades mais específicas da criança e ponderando as suas próprias expectativas de temperamento. O que acontece aqui? Quando eu avalio, eu consigo orientar esses pais e aí eu consigo fazer que eles, de forma minimamente efetiva, consigam preencher a necessidade emocional da criança. Né? No curso de treino de pais, eu frisei isso muito, assim. Os pais, a gente avalia a criança, né? E avalia os pais, até para ver como que eles vão atender a necessidade emocional da criança. O ponto principal do atendimento é a criança. Os pais, eles vão ser avaliados, eles vão ser orientados, mas a gente tem sempre que pensar na criança, no fulaninho que está ali sentado com você no consultório. Então, o ponto principal é esse. Lógico que a gente, né, eu falei também, a gente recebe 3 crianças no consultório, né, porque a gente volta lá na infância dos pais e vai ver como que eles tiveram as necessidades emocionais deles preenchidas. Dependendo de como que foi, a gente precisa criar uma relação terapêutica, né, e ajudar esses pais nesse processo, quase que ensinando a eles como que eles vão preencher essas necessidades emocionais. E aí, a gente vai ter que adaptar essa orientação para a característica da criança e a característica do pai e da mãe. Igual no exemplo aqui, uma criança que precisa que tem muita energia, e uns pais que são parados, né, são mais tranquilos, eles vão ter que, de alguma forma, se adaptar a isso, né? Entender por que eles são mais parados e aí explicar que a criança precisa que eles façam um movimento diferente. Lógico que a gente não vai conseguir mudar completamente o pai e a mãe, mas cabe a gente falar que é necessário que ele tenha um comportamento diferente, porque aquela criança está precisando que ele preencha uma necessidade emocional. Então,
nós que somos terapeutas de criança, a gente tem que lembrar disso. O ponto principal do atendimento é a criança. Então, a conduta tem que girar em torno do que essa criança está precisando. E aí a gente vai observando, né, o meio que ela está inserida e vai trabalhando as dificuldades que estão aparecendo, tá bom? E aí a gente tem 3 padrões de temperamento. A criança fácil, a criança difícil e a criança de aquecimento lento. Então, são padrões de comportamentos. A criança que apresenta características nesses padrões, esse quadro aqui, gente, é um geralzão, tá? Que pega, que é mais explicado nesse aqui. Então, o de trás, o primeiro, é como se fosse um resumão, tá? Então, a criança fácil, o humor oscila entre brando e moderado e geralmente positivo. Responde bem às novidades e mudança, vai tranquila, é uma criança tranquila. Passa a ingerir novos alimentos com facilidade, adapta-se facilmente a novas situações, aceita a maior parte das frustrações sem muito estardalhaço, adapta-se rapidamente a novas rotinas e regras de novas brincadeiras. Eu brinco, que eu acho que essa criança aqui não vem para o consultório, né? A criança fala. Ela é tranquila, né? Mas aí é uma família também que pode ter esses padrões de temperamento aqui, desse temperamento aqui também, não tem uma base genética? Então, essa criança pode ser que não apareça no consultório, a não ser que algo aconteça na vida dela, né? Mas, por dificuldades de relacionamento com os pais, não, tá? Agora, a difícil de aquecimento lento já aparece mais aqui, mais no consultório. Então, a difícil, ela expressa humores intensos e geralmente negativos, chora com frequência aos berros, ri com estardalhaço. Eu tenho uma paciente com essa característica. Ela vai rir, ela. Você leva até susto. E aí eu falo com ela: não precisa desse riso tão alto. Eu sei que você está feliz, mas aqui, se a gente rir muito alto, atrapalha as outras pessoas. Vamos rir baixinho? Aí a gente faz baixinho a risada. Eu não falo que ela está fazendo feio, mas eu explico para ela a diferença do ambiente, né? Então, elas são exageradas para poder fazer, né, mostrar os seus humores. Então, vai chorar, chora muito, vai rir muito alto. Então, a gente vai explicando para ela entender que ela tem essa característica de rir em exagero, né? Eu vou explicando para ela, rir exageradamente, né? E aí não precisa. Aí teve um dia que ela falou de uma forma muito engraçada. Mas é porque o meu tom de voz é muito alto, e aí quando eu vou rir fica mais alto ainda. Então eles já começam, ela tem 6 anos, já começa a entender que é uma característica. Eu não estou falando que é um problema, é uma característica que ela consegue saber que ela tem, que talvez ela consiga controlar na maior parte das vezes. Não responde bem a novidades e mudança, então estranha as mudanças, né? Dorme se alimenta de maneira irregular, demora a aceitar novos alimentos, são crianças que precisam de mais contato físico, da mãe dormir com a criança, chora muito, então precisa de muito colo. Desconfia de estranhos, é a criança que estranha. Adapta-se lentamente a novas situações, então trocas de babá, entrada na escola é mais difícil, né? Inserção a introdução alimentar, o desfraude é mais difícil, que é uma criança desconfiada, uma criança que tem dificuldade de lidar com ela é mais intensa, né, com os seus humores. Reage furiosamente à frustração, ajusta-se lentamente a novas rotinas. A de aquecimento lento é o mais ou menos, né? Apresenta reações razoavelmente intensas, tanto positivas quanto negativas, responde lentamente à novidade e à mudança, dorme e se alimenta com mais regularidade que a criança difícil e com menos regularidade que a criança fácil. A resposta inicial a novos estímulos é levemente negativa. Um primeiro encontro com pessoas, lugar ou situações desconhecidos.
aceita gradualmente novos estímulos depois de repetidas exposições e sem pressão. Então, a gente tem que observar aqui também que algumas características podem ser da fase, mas elas vão ser mais intensas. Por exemplo, a resposta inicial a novos estímulos é levemente negativa. Essa aqui também, desconfia de estranhos. Existe a fase em que o bebê vai desconfiar de estranhos, né? Ele vai estranhar esse estranho. Mas essa criança aqui difícil, ela vai sempre manter esse padrão de desconfiança, porque ela tem esse receio, tá? A Rose está perguntando, dê um exemplo de não responde bem à novidade numa criança de 4 anos de temperamento difícil. 4 anos, a gente pode pensar na entrada da escola, né, Rose? Então, se a criança ainda não foi à escola, ou pode ser aquelas crianças que já estão na escola e trocam de professoras, né? Por exemplo, troca a professora do maternal e vai para a professora do primeiro período. Eles estranham. Então, é muito comum a gente receber isso, né? No início do ano, essa troca de professora, dependendo da professora, a criança estranha. As de temperamentos difíceis gostam de professoras mais calmas, com mais aconchegantes, professoras que dão muito colo, né? E aí as professoras também fazem um erro. Até o maternal, elas são muito acolhedoras, muito mães, né? Depois, no primeiro ano, começam a querer ser mais organizadas com a criança, e aí acabam exigindo algumas coisas da criança de 4 anos, que ainda ela não está preparada. Então, a de temperamento difícil pode estranhar essa ou entrada na escola ou é, troca de professora. Eu sou uma criança de aquecimento leve. Aí a gente faz a autoanálise. Eu me considero uma criança de aquecimento leve, porque eu estranhava estranhos no primeiro momento. Eu estranhei a entrada na escola no primeiro momento, então eu lembro da minha mãe, meu irmão mais velho tendo que ficar comigo na escola, até que um dia ele enfesou, falou que não ia. Eu já pensei que eu poderia ser uma criança difícil, mas aí eu conversei com a minha mãe falou assim, não, ela falou assim, você era desconfiadinha, mas você não era tanto, não. Você ia, mas depois você se soltava. Então é isso que a gente tem que pensar. De aquecimento leve, ela no início ela é desconfiadinha. Ela vai ficando tranquila, né? Ela vai vendo que tá legal ali aquele lugar, que não é tão estranho, ela já se solta. A difícil demora mais para se soltar. Então vai ser a criança que vai ser difícil entrar no consultório, né? Ela vai precisar da mãe para entrar na sala, ela vai querer sair várias vezes para ver se a mãe está na recepção, então essa criança, a mãe, não pode dar as voltinhas das mães na rua, só quando o vínculo estiver bem estabelecido que a gente pode liberar a mãe a fazer isso, né? A de aquecimento leve já é mais tranquilo. Então, a de aquecimento leve é difícil, você nunca deixa, eu sempre saio e fico esperando a mãe retornar, nunca deixo sozinha na recepção, né? Ou elas ficam dentro da minha sala enquanto a mãe retorna. Você tem que convencer elas de que você é uma pessoa legal, de que você quer, que ela pode ficar com você. Então, vocês podem até fazer uma autoanálise e ver qual o temperamento que vocês encaixavam, que aí a gente até entende, tem hora, porque que a criança está tão insegura ali, né? Eu não gostava de homens de barba, eu tinha muito medo, e a minha mãe conta que eu não ia no colo. E na época que eu nasci, os homens usavam bigode, barba, meu pai tinha bigode, e aí eu aceitava só o meu pai. Os tios que tinham bigodes, eu não ia, eu estranhava. Um tio quebrou o braço, eu ia no colo dele. Quebrou o braço, com gesso, eu passei a não ir. Então, esses relatos, a gente entende como que era o temperamento. Isso serve também para quem atende adulto, né? Para ver qual o temperamento que ele apresentava na infância. Então, a gente pega esses relatos, tá bom?
Aqui, então, eu falei que lá é o geralzão, que é mais específico. Ó, aqui a gente tem nível de atividade, quantidade de atividade motora, considerando-se os períodos de atividade e inatividade. Ritmo biológico, previsibilidade ou imprevisibilidade das funções biológicas, como sono, fome ou funcionamento do intestino. Então, olhar isso, né? Funcionamento do intestino é importante, o intestino é o segundo cérebro, né? E aí, se a criança for uma criança que tem muita constipação, né, muita prisão de ventre, ela vai ser mais irritadiça, ou é uma criança que tem muita diarreia, tem alguma coisa acontecendo. Então, o funcionamento do intestino da criança é importante a gente saber, né? Lógico que a gente não vai tratar, mas você vai entender como que isso pode estar influenciando no humor da criança, tá? Resposta inicial, de que maneira a criança reage diante de novos estímulos, como alimentos, pessoas, lugares, brinquedos. Ela aceita de cara, mãe, todas as novidades? Ou ela olha assim desconfiada, depois ela vai? Ou ela não vai, tem que ir com você? Por exemplo, festas de aniversário. Como é que é, mãe? Chega na festa e já se larga sua mão e já vai pro pula-pula, já brinca, já chama, já faz amizade com um menininho que nunca viu e tá de boa, e você fica sossegada na festa, ou senta na mesa e fica lá olhando, aí fala assim, mas não tem ninguém que eu conheço, mãe, para brincar, aí você tem que ir lá, ver se tem alguém que conhece, né, ou alguma criança que conhece, ou ajudar a fazer a amizade com a criança estranha, ou não vai, né, tem que ir forçado, você tem que ir lá, levar no pula-pula, tem que ficar, entendeu? Então a gente vai perguntando isso, vai tirando essa característica. Lógico que, por exemplo, uma criança muito pequena não vai conseguir ficar sozinha em algum lugar, vai estranhar, vai chorar. Mas é a repetição dessa dificuldade. E aí a gente vai avaliando e vai tirando essa questão do temperamento. Eu estou falando mais do temperamento, gente, porque não existe, eu até pesquisei agora para montar essa aula. Não existe um teste que a gente faz e sai assim, você tem um temperamento tal. Se alguém souber, me fala, porque eu pesquisei e não achei. Fale e compartilha com a gente, por favor. Então, vocês têm que fazer a observação da criança, lembrar desses padrões aqui, dessas características aqui que eu estou colocando, e ir anotando do lado o que vocês estão percebendo da criança, e aí definir esse padrão de temperamento que a gente precisa para as necessidades emocionais. A adaptabilidade da criança, né, capacidade de se ajustar a mudanças, como é que é, limiar sensorial, nível de sensibilidade a estímulos sensoriais, se a criança é atraída ou repelida por barulhos, luzes, contatos físicos, né? Por exemplo, o meu menino, ele não se assusta para estímulos sensoriais, ele adora uma luzinha e ele não se assusta com barulhos altos. Pode ligar liquidificador. Meu marido tem uma moto para fazer trilha e essas motos são muito barulhentas. Ele fica olhando, ele acha o máximo, assim. Ele fica um pouco receoso se ele estiver muito perto, e aí ele começa mas está muito perto, ele é um bebê, ele começa e aí eu até saio de perto porque o barulho é muito alto e ele é muito pequeno. Mas se tiver uma distância segura para ele, ele não assusta. Então a gente já vê que o nível de ele não é tão sensível a esses estímulos. Tá? Ele lida bem. Tem crianças que a mãe não pode ligar o liquidificador, né? Um foguete, a criança entra em pavor quando solta foguete, a criança entra em pavor quando tem trovão de chuva. Então, isso tudo é característica que a gente vai observando, tá? Intensidade das reações, o quanto que a criança é afetada e o nível de reação exibida diante das situações adversas. Por exemplo, receber uma mordida de outra criança, que isso acontece muito, eles mordem muito, né, uns aos outros, e como que a criança reage a isso, a essas situações adversas, ela fica muito irritada e vai lá dar outra mordida, se ela chora muito e fica com medo do coleguinha, né, ou se ela né, nem reage, né, então é conhecer a forma que o filho reage e ajudar no impacto dos acontecimentos para ele, né. Distração,
como que essa criança, como que é o nível de concentração, o quanto os estímulos podem captar o sistema atencional da criança, se ela tem uma capacidade de concentração interessante ou se ela se distrai facilmente, é outra característica que a gente tem que ver. Persistência e nível de ação, né? Persistência refere-se a quanto a criança se mantém em uma tarefa apesar de dificuldades e obstáculos. Nível de atenção trata do período de tempo na qual a criança permanece em uma tarefa sem interrupção. Vocês lembram num videozinho, um meme que estava no início da pandemia de uma menininha tentando enfiar um canudo num copo? Que aí, eu não sei, eu vou ver se eu consigo. Ela ia tentando enfiar o canudo no copo, eu lembrei agora. Ela tentava e aí ela julgava assim, não quero. Tá mostrando ali característica de pensamento. Ela não vai ser uma menina tão persistente. Aí a gente tem que estimular essa persistência, tá? Então essas questões a gente tem que avaliar.